Abram Hebreus 11. Eu tenho pregado desde o dia 31 de dezembro passado uma série chamada Grande Nuvem de Testemunhas, que é uma série em que faço exposições, estou fazendo exposições de Hebreus 11. Eu quero convidá-los a lermos, ou vocês me acompanharem a leitura que farei de Hebreus 11, de 8 até 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Existem algumas famílias que elas gostam de viajar sem destinos muito definidos. Dias atrás alguém me disse: pastor, eu estou querendo fazer uma visita, uma viagem, só sei para a direção que vou, mas não tenho muitos planos, quero simplesmente ir conhecendo. Fiquei pensando naquilo. Apesar de ser uma viagem sem destino definido, o fato é que eles um dia querem voltar para casa. No final das contas, eles fariam uma volta, mas gostariam imensamente. Vai chegar o momento em que eles gostarão imensamente de voltar para casa. Peregrinar não é não ter meta. Um peregrino é diferente de um errante. Um peregrino é alguém que está em percurso, mas que tem destino. Errante é quem não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, como as ovelhas sem pastor que contemplou o Senhor Jesus Cristo um dia. O mundo hoje é um mundo de exilados. Alguns meses atrás nós vimos os exilados da Síria, deixando a guerra, um país em escombros, atravessando toda a região do Cáucaso, a Turquia, entrando pelas regiões ali dos Balcãs, atravessando rios, atravessando florestas, a pé, multidões em busca de um lugar onde estabelecer a sua família. Exilados, peregrinando, como os exilados hondurenhos que saíram em massa em direção ao norte, buscando outra pátria,
com fome, com suas crianças aos colos, com os pés sangrando, com suores, com as roupas rotas, sofridas, como aqueles exilados do norte da África, nos seus barcos desesperados, atravessando o Mediterrâneo em busca de um lugar, ou como aqueles cubanos tentando deixar a ilha do Senhor Castro, atravessando ali nas suas balsas, nas suas barcas pequenas, buscando um lugar para estabelecer a sua casa. O Brasil foi destino de muita gente que veio em busca de melhores condições. Suíços de língua alemã, passando fome, vieram 7 meses em navios. Filhos morreram no navio, alguns morriam na subida da serra, alguns ficaram prostrados em albergarias, até encontrar um lugar. Alemães do Vale do Volga, na Rússia, ali fugidos da fome, vindo encontrar aqui no sul do país o seu lugar ao sol. Judeus sefarditas, perseguidos na Espanha, perseguidos em Portugal, vieram buscar aqui no Brasil também o seu refúgio. Batistas, confederados do sul dos Estados Unidos, fugindo da guerra civil, vieram encontrar aqui também, como por exemplo no interior de São Paulo, em Americana, em Santa Bárbara, o seu lugar de refúgio. O mundo, irmãos, é um mundo de peregrinações. Nós temos visto sobre a fé. A fé impõe a necessidade de ação. Eu digo isso porque a fé, sem dúvida, é uma condição da alma, é uma condição do coração. O escritor disse que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. A fé, com certeza, é uma condição da alma, mas a fé, como posse da alma, vai implicar em ação. A fé é para além da passividade, a fé é para além da mera contemplação. A fé, uma vez que tem o futuro, a fé, uma vez que contempla o além, na fé há um movimento inerente de transcendência. A fé não é alguma coisa estagnada, a fé é alguma coisa em movimento. A fé tem uma força propulsora, ela implica em ação. Essa é a razão porque você vê nesse verso Abraão, verbos como Abraão partiu, Abraão peregrinou, Abraão estava procurando. Ou seja, há na fé uma ação em perseverança. Mas eu digo perseverança porque na fé há um suportar. Não é a peregrinação do turista, não é o passeio do turista. A fé é algo mais próximo do peregrinar do exilado. Por isso a ideia de perseverança. E o grande paradigma de um peregrino foi Abraão. Ele é o nosso paradigma de peregrinação. A cidade que Abraão aguardava, diz os versos 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, primeiro Deus, sempre. A gente já viu isso. Antes da fé, Deus, sempre. Nunca esqueça isso. Antes da fé, Deus, sempre. Nunca inverta isto. Isto é um princípio básico. Isso é um princípio elementar, mas muitas vezes negligenciado. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa,
como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Saiu, habitou em tendas. Na tenda não tem alicerce, na tenda não tem fundamentos. A tenda é algo feito para ser provisório, desmontável. E ele aguardava uma cidade, algo fixo, que tem fundamentos, alicerces, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão também aguardou uma posteridade, uma descendência, diz os versos 11 e 12. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Ela tinha 99 anos. Pois Abraão teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Aquele homem centenário, uma esposa próximo dos 100 anos, ela é estéril. Deus o chama à porta da tenda, é noite. Deus pede para que ele olhe para o céu. O céu é aberto, pontilhado de estrelas. E Deus disse: a tua descendência será maior do que essas estrelas que você vê. E Abraão creu. Deus disse: você terá uma descendência inumerável. E aí, Deus prova essa fé de Abraão. Está os versos 17 a 19. Pela fé, quando Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Deus promete que vai fazer uma grande descendência. Vem o filho, nasce o filho mais velho, primeiro, único filho dele com Sara, aliás. E Deus disse: através de Isaque farei uma grande descendência. Deus disse, está dito. Agora chega o menino, já é um rapaz, e Deus disse a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, leva-o à terra de Moriá, e lá o sacrifica. Ele vai, apanha lenha, sobe ao Moriá, faz o altar, coloca o seu filho, e ele tem um dilema. Seria o dilema natural. Que é isso? Deus prometeu, falou lá, me trouxe esse filho é dele, antes meu é dele, Deus que deu esse filho. Deus já disse: farei uma grande descendência por meio desse filho. Agora Deus então me manda sacrificar. Ok, apanha o cutelo e vai imolar o seu filho. Quando diz o Senhor: Abraão, cessa, para! Por quê? Porque Abraão estava certo de que, se o Senhor disse que suscitaria uma grande descendência, ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar o filho dentre os mortos, de onde, de fato, figuradamente, ele recobrou. Porque, de fato, Abraão, embora não tendo sacrificado em rigor o seu filho, ele, de fato, sacrificou o filho em obediência ao Senhor.
ele creu. Ele creu no que Deus tinha dito. Em Isaque será chamada a tua descendência. Verso 18. Em Isaque, aquele que estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Sabe, irmãos, irmãs, nós também somos peregrinos. A palavra grega para peregrino é paroiko, paroikia, é peregrinação. De onde vem a nossa palavra portuguesa paróquia, pároco? A ideia de peregrinação. Nós também estamos em peregrinação. O verso 13 diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que é que nós somos, irmãos? Nós somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Nós aqui, sim, edificamos a nossa casa, plantamos as nossas vinhas, damos as nossas filhas em casamento, como os hebreus faziam na Mesopotâmia, na Babilônia. Entretanto, nós nos lembramos que aqui não é, pelo menos nesse estado de coisas, a nossa morada final. Nós também estamos em demanda à nossa pátria. O verso 14 diz assim: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. A palavra pátria em português é uma palavra muito querida, porque nada é tão importante para os portugueses do que como sua pátria. Daí vem a palavra saudade. Pátria tem significado. Os poetas compreenderam bem isto. Pátria está relacionada à casa, está relacionada ao nosso lugar, está relacionada ao nosso lar. Sabe uma coisa? A Covid-19, como eu creio, é um rebate de trombeta, é um toque de trombeta, a fim de acordar alguns dentre nós para a realidade de que a nossa pátria não é esse atual estado de coisas. Quem sabe, alguns dentre nós estavam se sentindo muito confortável nesta casa. Quem sabe, alguns dentre nós estavam se sentindo muito confortáveis nesta pátria transitória. Quem sabe, muitos dentre nós estavam colocando toda a sua esperança nos governantes, nos senhores e reis deste mundo. Quem sabe os nossos corações estavam por demais enterrados neste presente estado de coisas, que Deus já decretou a sua falência, que, quem sabe, em algum momento nós deixamos de aguardar novo céu e nova terra, nos quais a justiça de fato habita. E o Senhor agora vem e sacode-nos como Jonas no porão do navio. Acorda, dormente! Desperta, dormente! Porque dormes! Porque estamos absolutamente nos sentindo em casa, num lugar em que jamais nos deveríamos sentir, colocando as nossas esperanças em homens frágeis e não na rocha dos séculos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, depositando toda a nossa confiança naquele que não pode absolutamente receber a nossa confiança incondicional, que é o homem falho.
nós também estamos em demanda a nossa pátria. E nós também não retrocedemos, pois nós almejamos uma pátria superior, diz o verso 15 e 16. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Não se iludam, irmãos. Os reinos deste mundo passam. Esta é uma grande lição do livro de Daniel, por exemplo. A glória dos reinos deste mundo passam. Quando a grande potência era a Babilônia, tão grande que o seu maior monarca um dia olhou para ela e disse: eis a grande Babilônia que eu edifiquei. Deus não gostou. O Senhor reprovou aquilo. E passou Babilônia. O profeta Jeremias, que era alguém que tinha os olhos da fé, disse, naquele contexto, maldito é o homem que confia no homem. Nesse contexto. As coisas passam, irmãos. E nós também estamos seguros de que Deus cumprirá cabalmente as suas promessas e que Ele há de galardoar a fé. Vejam os verso 16. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Não se iluda. Deus está ao lado da fé. Deus está ao lado dos peregrinos, tais como nosso pai na fé Abraão, estrangeiro e peregrino como nós. Nós também somos peregrinos. Nós também estamos em demanda à nossa pátria. Nós também não retrocedemos, pois almejamos uma pátria superior, celestial. Nós também estamos seguros de que Deus cumprirá cabalmente as suas promessas e que Ele é Deus galardoador daqueles que o buscam com fé. A fé será contemplada. Nesses dias difíceis, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Você está em peregrinação. E as suas paradas, a melhor delas, é quando você para sentir o cheiro do cordeiro. Como os judeus celebraram a Páscoa no deserto, ou mesmo ainda antes no Egito, com as capas sobre vestidos as suas capas e com sandálias nos pés, com seus pães ázimos, não tendo ainda o fermento levedado, com as suas ervas amargas, porque eram
peregrinos a uma pátria. Os melhores momentos do peregrino neste mundo é quando ele é capaz de parar para sentir o cheiro das vísceras do Cordeiro, que cobre-nos dos nossos pecados, e nos alimentamos e seguimos, porque o nosso lugar não é aqui, irmãos. Talvez essa seja a grande lição que esse tempo está querendo o Senhor ensinar para nós. Que Deus os abençoe.